600 mil euros, não dá para imaginar nada muito superior a 3 milhões de euros. Só para fechar sobre o Bruno Fux, 29 jogos na temporada, sendo 20 como titular. Ele joga contra o Bahia nesse domingo, até porque Gustavo Gomes tem um problema no olho. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo voltou a vencer também no Campeonato Brasileiro, 1-0 diante do Mirassol na noite desse sábado na Arena MRV. Importante registrar que a vitória do Galo aconteceu com o Hulk no banco de reservas. Isso nunca havia acontecido desde que ele foi contratado em 2021. Fui checar em todas as partidas e nunca existiu um jogo em que, por opção do treinador, o Hulk foi reserva e não acabou sendo sequer utilizado. Ele não jogou nem sequer um minuto, o que mostra uma nova realidade para o grande astro e ídolo do torcedor atleticano. Vale a lembrança de que o Hulk foi, desde que foi contratado, o grande cara, o protagonista, aquele cara que punha a bola debaixo do braço, resolvia os problemas atleticanos nas maiores dificuldades. Só é importante registrar que antes de voltar ao Galo, São Paulo já havia dado sinais de que não vai muito com a cara do Hulk. Então o que pareceu ontem ser algo exclusivo do jogo pode se transformar numa realidade. Hulk, que tem contrato com o Atlético até dezembro de 26, recentemente o Hulk chegou a dizer o seguinte, abre aspas, eu tenho mais um ano de contrato e respeito muito o Galo. A prioridade é ficar, mas se não tiver que ficar, vai ter uma conversa, vamos esperar. Nessa temporada o Hulk soma 44 jogos, 16 gols e 4 assistências, é até o momento a pior temporada em números da carreira do jogador com a camisa atleticana. Só para arrematar, registrar também que com a vitória diante do Mirassol, um dos melhores times do campeonato, o Atlético pulou por 14º lugar, hoje com 28 pontos, aumentando a sua distância em relação ao Vitória, primeiro time no Z4. Você foi até bastante duro com o Alonso, e eu concordo, né? Juvenil o Alonso, deixar o braço e tal. Mas o Hulk tomou um amarelo no banco, Edu! Peraí também, né, ô Edu Panzi? Não precisava, né? Não. Aliás, eu não sei. Responsabilidade. No banco de reservas. Eu não sei se... mas eu não sei se isso foi algo também. Você tá pendurado, próximo jogo, talvez seja a hora de segurar, você não vai jogar, enfim, mas não deixa de ser uma irresponsabilidade, né? Porque ele tivesse tomado no outro jogo, porque hoje ele não jogou. Então sem dúvida. Outro, não faz o menor sentido isso. O Cláudio... segurar ele de novo, né, Thiago? Não tem sentido nenhum. O Henrique trouxe um dado outro dia dos números, dos cartões que o Hulk toma, 70%, 80% por reclamação, cara, não faz sentido. E o Cláudio trouxe um dado, né, segundo jogo seguido do Galo sem tomar gol. Você sabe, Thiago, há quantos jogos o Mirassol vinha em sequência marcando gols? 16 jogos em sequência marcando gols. Hoje seria o 17º, o Mirassol não marcou. O último jogo em que o Mirassol não fez gol foi em 5 de maio, contra o Bragantino, perdeu por 1-0. Então, mais um detalhe, mais algo a ser valorizado, mais um detalhe a ser valorizado por essa noite de superação do Atlético aqui na Arena MRV. Gente, foi uma vitória muito impactante a do Atlético, por tudo que o Atlético não vinha apresentando, e hoje deu indícios de que pode apresentar, de melhora. A gente tem que analisar e valorizar muito essa formação que iniciou o jogo. Desses caras, esses 11 iniciais aqui, proporcionaram a melhor atuação do Atlético em meses. E não foi contra time ruim aí da América do Sul, não. Foi contra o Mirassol, que é um dos melhores times da Série A. E a gente falou isso a semana inteira e vem falando isso há meses. Porque dali a pouco ganhou, mas também é o Mirassol, né? É a 4ª derrota do Mirassol no campeonato inteiro. E 2 delas foram para 2 equipes que estão brigando na ponta da tabela pelo título. Flamengo e Cruzeiro. E as 4 fora de casa. É um time que ainda não perdeu como mandante. E esse time jogou 45 mais 10 de acréscimo com 1 a mais. E depois, 10 minutos com 2 a mais. E o Atlético não tomou gol. Então tem que valorizar muito e destacar o bom jogo que o Atlético fez no primeiro tempo. Quando estava 11 contra 11, o Atlético jogou bem. Gente, há quanto tempo eu não falo isso aqui? Nas vitórias que vieram, como a contra o Bolívar, empates e derrotas. Há quanto tempo a gente não fala aqui, olha, o Atlético jogou bem, o Atlético mereceu. Hoje mereceu pelo primeiro tempo bom, em termos de futebol jogado, e pela superação, pela entrega, pela raça que mostrou e pela concentração que mostrou no segundo tempo. Diante do seu comentário, então, Hulk agora é reserva, definitivamente. O Scarpa caiu do time.
ou vai ter que voltar com a turma pelo peso, né? Pela qualidade também, mas não estava funcionando. Como é que fica o Galo daqui pra frente? O Hulk, repito, não pode jogar na terça-feira, tomou um cartão amarelo infantil, poxa vida, do banco de reservas, num jogo duro como o do Juventude. Mas pensando daqui por diante, essa turma virou banco mesmo, Edu? Não dá pra afirmar isso. Não dá pra afirmar. O que eu posso afirmar aqui é que os 11 iniciais de hoje fizeram a melhor apresentação do Atlético por 45 minutos em meses. Isso eu posso afirmar. Agora, se o Hulk vai continuar, vai ser titular, no próximo jogo ele não vai ser. Porque ele tomou um cartão amarelo irresponsável no banco por reclamação. Poderia voltar a ser titular num jogo que vai ser diferente do de hoje. Contra o Juventude, provavelmente vai ser um Atlético mais ofensivo, empurrando o adversário. Juventude é um time que joga com a linha baixa. É diferente do Mirassol. O Hulk seria uma ótima alternativa para o jogo contra o Juventude. O Scarpa, eu não tenho dúvida nenhuma que foi um controle de carga hoje. Ele vinha sendo um dos melhores jogadores do Atlético nos últimos jogos, uma sequência muito boa de assistências. E ele terminou o jogo. Ele não começou, mas terminou. Então, assim, não é momento para levantar hipótese de quem vai ser titular, quem agora é reserva, não. É valorizar o primeiro tempo bom que o Atlético fez com esses 11, o que não significa que esses 11 a partir de agora são os titulares, porque o próximo jogo tem uma característica diferente do de hoje. Até o time encaixar, quando você tem um time encaixado, aí é esse time contra qualquer adversário. Quando você está tentando encontrar o seu time, como é o Sampaoli, que está em início de trabalho, tem 5 jogos, se eu não estiver enganado, foi o quinto dele hoje, o sexto, ele está tentando achar, ele está tateando o elenco do Atlético para encontrar uma base. E ele teve algumas respostas contra o Bolívar e teve mais respostas hoje. E aos poucos ele vai montando esse Atlético ideal. Para mim, hoje não existe 11 titulares no time do Atlético. Você tem uma base de Everson, de Lianco, de Vitor Hugo, de Alonso, de Alan Franco. Você pode colocar ali, eu vou colocar ainda o Hulk e o Scarpa. Eu vou colocar uma base de 7 jogadores, com o restante em aberto. E que dentro dessa base de 7 jogadores, alguns desses 7, podem começar um jogo ou outro no banco, a depender da característica do adversário. Não dá para cravar absolutamente nada nesse momento, ainda mais no início de trabalho de um treinador que pegou um time completamente desmotivado, sem confiança, coletivamente em frangalhos e individualmente muito mal, quase todos os atletas. Ô, Vaguinho! Pede pra ele mostrar com gravação se em algum momento eu falei com ele, eu não falei com ninguém. Se vocês pegarem no lance, a gente tá preocupado lá, porque o Júnior Santos machucou, tá lá no chão, e a gente vai lá e eu assim, perto, abaixado, Júnior, o que é que aconteceu? E o Sampaoli do lado, o Sampaoli perguntando,